Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, quarta-feira de cinzas, carnaval, já era. E a gente vai para mais uma meditação da palavra, né? Eu tô aqui nos meus aposentos, né? Por conta da zoada lá atrás. Então, a iluminação não tá tão boa, mas dá pra gente fazer. Vamos lá. Então, hoje a gente vai para mais um capítulo das cartas de Paulo aos Coríntios. Já estamos quase finalizando, né? E depois a gente vai para a segunda carta aos Coríntios, né? Que também tem muita coisa para a gente aprender e extrair. E hoje a gente vai falar sobre as reuniões. Como se comportar nas reuniões. Que reuniões? As reuniões. Como eu posso me comportar em alguma reunião religiosa, né? Em alguma reunião de igreja que eu participe, né? Às vezes uma reunião em casa. Acontece muito de haver reuniões espirituais. As pessoas da igreja têm aqueles movimentos, né? Que vai de casa em casa, vai rezar o texto dali. Tem a leitura da palavra, depois tem os louvores. Como eu posso... Paulo ensina aqui como eu devo me comportar nesses lugares. Aí isso leva também para as missas, para os cultos protestantes, as pessoas que estão ali. Como eu devo me comportar? Paulo também vem nos ensinar sobre isso, né? Eu costumo dizer que a palavra de Deus, ela é viva e é eficaz. Não existe livro e nem ensinamento melhor do que a palavra de Deus para que a gente siga, né? Porque aqui tem tudo. Se você ler detalhe por detalhe, tem conselho para tudo, tem ensinamento para tudo. E a gente vai ver agora. E hoje a palavra de Deus ela tá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo do 26 ao 39. Aqui. 26 ao 39. E a palavra de Deus diz: a ordem nas reuniões. Que fazer então, irmãos? Quando vocês estão reunidos, cada um pode entoar um canto, dar um ensinamento ou revelação, falar em línguas ou interpretá-las, mas que tudo seja para edificação. Se existe alguém que fale em línguas, falem dois ou no máximo três, um após o outro, e que alguém as interprete. Se não há intérprete, que o irmão se cale na assembleia, fale a si mesmo e a Deus. Quanto aos profetas, que 2 ou 3 falem, e os outros profetas deem o seu parecer. Se alguém que está sentado recebe uma revelação, cale-se. Aquele que está falando, certo? Aquele que está falando. Vocês todos podem profetizar, mas um por vez, para que todos sejam instruídos e encorajados. Os espíritos dos profetas estão submissos aos profetas, pois Deus não é um Deus de desordem, mas de paz. Que as mulheres fiquem caladas nas assembleias, como se faz em todas as igrejas dos cristãos, pois não lhe é permitido tomar a palavra, devem ficar submissas, como diz também a lei. Se desejam instruir-se sobre algum ponto, perguntem aos maridos em casa. Não é conveniente que a mulher fale nas assembleias. Por acaso a palavra de Deus tem seu ponto de partida em vocês? Ou foram vocês os únicos que a receberam? Se alguém julga ser profeta ou inspirado pelo Espírito, reconheça um mandamento do Senhor nas coisas que estou escrevendo para vocês. Todavia, se alguém não reconhecer isso, é que também Deus não é reconhecido. Portanto, irmãos, aspirem ao dom da profecia e não impeçam que alguém fale em línguas, mas que tudo seja feito de modo conveniente e em ordem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, em primeiro lugar, pessoal,
a gente percebe aqui que Paulo ele fala das mulheres. Vamos deixar uma coisa bem clara. Isso que Paulo fala sobre as mulheres, que as mulheres não podiam ler a palavra, não podiam ser profetas. Se houvesse alguma dúvida, elas não podiam perguntar, elas tinham que se calar diante da assembleia, ou seja, diante da igreja. Ela só poderia perguntar ao marido. Na época de Paulo, na época daquela comunidade, as coisas eram dessa forma. Hoje, as coisas não são mais assim. As mulheres elas têm sim a autonomia de falar da palavra de Deus e de evangelizar para toda criatura, né? Então, por que acontecia isso, né? Por que será que tinha esse como é que se diz? Essa lei, vamos se dizer assim, das mulheres não poder? Porque os discípulos de Jesus eram tudo homem, né? Já começava por aí, né? Só que em outras passagens a palavra diz que Jesus convidou muita gente, né? Fora os seus 12 discípulos, ele convidou mais pessoas para pregar, ele convidou mais pessoas para seguir com a palavra dele, ensinando as pessoas e convertendo. E nesse meio tinha criança, tinha mulher, tinha adulto. Então, não podemos levar isso ao pé da letra, como algumas denominações aí levam. E ainda dizem que mulher não é para estar no púlpito, mulher não é para ser pastora, mulher não é para ser pregadora. Existe esse tipo de denominação por aí, né? Então, que fique explicado. Paulo fala da forma como eles viviam. O que se respeitava e o que não se respeitava, né? O que era aceito ou o que não era aceito. O que vem aqui em pauta, nesta leitura aqui de Pedro, é como nos comportar nas reuniões. Que reuniões são essas? Um exemplo, em primeiro lugar, vamos falar de reuniões de igreja, né? Isso é para as pessoas que trabalham na igreja, para as pessoas que têm um dom, tem um trabalho na igreja, ou seja, tem um compromisso com Jesus na igreja. Por exemplo, o pregador, o que canta, o que prega, o que intercede, o que acolhe. Isso são pessoas que se doam para trabalhar para Jesus. Muitas vezes a gente chega na missa, tem aquelas meninas que ficam na frente, acolhendo você, dando um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, e muitas vezes dá um panfletinho, dá alguma coisa. Aquelas meninas ali, elas são do Ministério de Acolhimento, né? Depois a gente lá no meio da missa, a gente vai ver o quê? Pessoas ali na hora da oferta, e levanta aquela turma de gente ou de criança com a cestinha para passar na hora da oferta. Aquelas pessoas fazem parte do ofertório da igreja. E assim sucessivamente. Aí vem o ministério de música, aí vem o ministério de pregação, vem o ministério de intercessão. Então, existe pessoas, né, grupos que trabalham na igreja. E essas pessoas, elas sempre têm reuniões. São reuniões espirituais. São reuniões espirituais. São reuniões que tem que acontecer, né? Eu não sei como procede na missa. Eu não sei como procede. Eu não sei se existe. Eu sei que nos grupos de oração tem, né? Porque eu já fui coordenadora de grupo e sei como é que funciona. Então, a gente reúne antes do dia do grupo. Reunimos na igreja aqueles grupos, né? E ali a gente vai fazer um momento de oração, entregando o grupo que vai acontecer, por exemplo, numa quarta-feira, numa quinta-feira, a gente entrega aquilo ali a Jesus. Então a gente fica preparado. Muitas vezes no meio dessa reunião, o que é que acontece? Acontece que, como a gente falava ontem, muitos
faz a sua parte. Muitos se ajoelham, muitos mudam verdadeiramente quando pegam um compromisso desse. Tem aquilo ali à risca, né? Estou fazendo parte agora do Ministério de Música, então o grupo será quinta-feira que vem. Então, na terça-feira eu já estou me preparando para esse grupo de oração. Então, eu vou entrar em oração, eu vou entrar em jejum, eu vou entrar em penitência, enfim. Então, a gente se prepara, as pessoas do grupo se preparam para fazer aquele grupo ali, aquele momento de oração ali. Só que esses momentos de oração não servem só para a igreja. Acontece também que existem reuniões em casa, por exemplo, existe aquela turma que reza terço nas casas, existe aquelas pessoas que vão fazer oração aos enfermos nas casas, não é assim? Então, isso tudo podemos frisar como reuniões, são reuniões espirituais que acontecem. Mas acontece uma coisa muito interessante. Acontece que muitas vezes, se tiver uma reunião com 4 pessoas, 3 está em sintonia com o Espírito Santo, uma muitas vezes não está. Uma se comportou bem durante a semana, fez as suas orações, fez o seu jejum, teve a responsabilidade com a reunião. Uma não teve. Não tive tempo, eu fui trabalhar, eu trabalho muito, eu não tenho tempo. Quando eu chego cansada, vou dormir. Enfim, essa pessoa não entrou em sintonia. Então, quando acontece ali a reunião, né? E muitas vezes a pessoa, o grupo de oração, por exemplo, o Ministério de Música está ali, pedindo a Deus as músicas que vai ser cantada lá. Que Jesus coloque no coração de cada um a música que Ele quer que seja cantada naquele grupo, naquele momento. Aí muitas vezes a pessoa que não está em sintonia, que não se preparou em casa, que não fez nada, quer colocar uma música da sua vontade. Entendeu mais ou menos como é? Então, no meio ali, há uma contenda. Por quê? A pessoa não se preparou e a pessoa quer colocar essa música. Eu acho melhor essa música aqui. Não, mas não é assim, eu acho melhor. Isso aqui foi estudado, isso aqui foi colocado aos pés de Jesus para que ele escolhesse. Então, a música vai ser essa. E aí a pessoa já fica com raiva. Aí Paulo vem dizer: não invada o momento da pessoa que está ali fazendo o seu louvor. O momento da pessoa que está ali fazendo a sua pregação. O momento da pessoa que está ali fazendo a sua oração. Eu não sei, mas eu acredito que muitos de vocês que participam de grupo de oração, até de culto protestante também acontece muito, você vê que tem uma equipe que está ali concentrada na oração. Na hora do culto ali, na hora da missa, na hora do grupo de oração, tá todo mundo ali concentrado. E ali as pessoas, elas estão ali entrando em sintonia. De repente surge um indivíduo, né, que não está preparado e avança e começa a falar alto, começa a louvar alto, começa a querer, sabe, colocar para fora aquilo que não está preparado. E aí atrapalha toda a assembleia. Às vezes você está, porque já aconteceu comigo, eu estar participando lá na assembleia lá, tá lá sentadinha, aquele momento suave do Espírito Santo, o ministério lá com aquela música de fundo, tal, e o pregador ali pregando, falando, orando em línguas, tendo profecia dentro da igreja, e pula sempre alguém que não está em sintonia e corta aquilo ali. Alguém que entra e diz: eu estou vendo tal coisa. Eu estou vendo tal coisa. Paulo vem dizer: você precisa esperar que a pessoa que está ali louvando pare de louvar e mande você falar. Porque há um momento que a assembleia, ela fica impactada com as orações. Você olha, você vê que as pessoas estão chorando, as pessoas estão se entregando, muitas vezes até no louvor isso acontece. O ministério está ali tocando e aquela música está tocando no coração da pessoa, de repente entra uma pessoa que muitas vezes faz até parte ali do ministério mesmo. Essa pessoa entra orando em línguas, num momento que não é para orar em línguas.
Ah, mas o Espírito Santo me mandou. Não, aí Paulo vem dizer, cale-se. Espere que aquele ministério pare e diga, alguém quer falar alguma coisa, alguém sentiu algo no coração, aí você vai e se manifesta. A mesma coisa a gente leva para o lado da pregação. A mesma coisa a gente leva para o lado da pregação. Muitas vezes a gente está numa reunião, a gente está ali no grupo de oração na igreja, o pregador está lá pregando, falando, tendo todo o seu raciocínio que Jesus deu, porque quando você é um pregador e prega em comunidades, você precisa se preparar antes. Então ali foi Deus que deu a palavra. Quando o próprio grupo não entra em oração e escolhe a palavra e abre a palavra para ver o que Jesus quer falar, o próprio pregador, ele faz isso na sua casa. Ele passa a semana ali, por exemplo, a reunião vai ser numa segunda-feira. Ele passa ali, ó, sexta, sábado e domingo em oração, pedindo a Deus uma palavra para aquele grupo. Então existe uma intimidade do pregador com o Espírito Santo de Deus para passar isso para nós. E muitas vezes quando o pregador está lá dentro da sua sintonia, porque quando a gente está aqui, você está numa sintonia só, se alguém chegar, alguém chamar, você perde o raciocínio. Então você está ali, de repente uma pessoa pula de lá, é isso mesmo, só que eu acho isso, e aí começa. O pregador ali já, né? Perdeu toda a meada, como se diz, do fio da palavra. Perdeu, acabou-se. Ali você vê que quando ele volta desorientado, porque perdeu o raciocínio. A mesma coisa é um louvor. Tá todo mundo louvando, de repente, Jesus manda dizer que quer esse louvor aqui. Não pode. Não pode fazer isso. Paulo vem dizer, tem que ter organização, porque Deus, ele é organizado, né? Deus preparou aquela equipe para trabalhar em cima daquilo ali. Então não vai ser mesmo eu sabendo daqui, ó, da palavra de Deus, mesmo eu passando para vocês a palavra de Deus. Se eu for para uma reunião, seja lá essa reunião em que lugar for, eu não posso me meter aonde o pregador está falando. Depois que ele terminar, que ele disser alguém gostaria de falar, alguém sentiu algo no coração, eu posso falar. Porque naquele momento eu estou sendo ouvinte, entendeu? Eu tenho que respeitar. Paulo vem dizer, você tem que respeitar, você tem que ter um discernimento de respeitar. Por quê? Se aquele pregador está ali porque foi chamado pelo padre, pelo grupo de oração, se o padre e o grupo de oração quisesse você ali, seria você ali. Mas não. O padre convidou o fulano da comunidade e tal. Então eu tenho por obrigação, mesmo eu tendo discernimento, mesmo eu estando ungido, mesmo eu sendo de Deus, eu tenho que me calar e esperar que alguém me dê a vez de falar. E se não me der, eu não posso levantar a mão e dizer eu quero falar. Não. De jeito nenhum. Entendeu? Por quê? Porque aquele é o momento daquela pessoa ali. Jesus preparou, foi aquela pessoa. Muitas vezes, eu não vou preparada. Eu vou para ouvir. Muitas vezes eu estou toda chagada, eu estou triste. Eu levo da minha casa toda a minha tristeza, toda a minha depressão, todos os meus aperreios, todas as minhas coisas ruins. Eu levo para a igreja. Eu vou para aquele grupo. Hoje eu vou para o grupo de oração, porque eu estou muito mal, eu não estou bem, então eu vou buscar um pouco Jesus. Então eu vou. Então quando eu chego lá, cheia, atribulada do jeito que eu estou, se eu for falar, atrapalhar o pregador, atrapalhar a pessoa que está ali cantando, eu não estou com o Espírito Santo de Deus. Muito pelo contrário, eu estou precisando do Espírito Santo. Eu já fui em busca disso. Então não é porque eu sei da palavra, porque eu falo da palavra, porque eu faço vídeo sobre a palavra, que eu tenho que impedir ou atrapalhar o pregador que esteja, seja ele aonde você for. Muitas vezes acontece também de você... tem grupos também que vão para as casas, né? Que as pessoas pedem oração,
terço, né? Rezar o terço. Então tem sempre aquelas pessoas que rezam o terço, tem as pessoas que abrem a palavra, tem as pessoas que louvam. Se eu for convidada, eu não posso invadir. Eu não posso falar do que eu sei, porque eu não fui convidado a estar ali na frente. Eu tenho que me calar. Agora, quando terminar, que se o pregador disser alguém tem alguma coisa a falar, aí eu vou e falo. Eu senti no meu coração isso, né? O louvor, a mesma coisa. Eu não posso invadir, porque aquelas pessoas que estão ali, elas se prepararam. Foi colocado no coração daquelas pessoas os louvores que Jesus queria, né? Quando se trata de texto, os louvores para Nossa Senhora. Então ali, aquela equipe ali, ela vem preparada. Eu não estou preparado. Por quê? Porque quando eu estou em casa, eu rezo a hora que eu quero e muitas vezes eu nem rezo, né? Às vezes eu pego o texto, começo a rezar, pego no sono, às vezes eu pego o texto, rezo numa pressa terrível. Então, eu não estou preparada para falar. Eu não vou atrapalhar, né, uma reunião. Eu não posso fazer isso. Então, Paulo vem nos ensinar a isso aqui. Dando continuidade à leitura de ontem, hoje é sobre isso. Como me comportar nas orações, nas reuniões, né? Então, se eu sou convidada, eu vou como convidada. Né? Hoje eu vou dizer, Senhor, hoje eu vou me alimentar da tua palavra, do que o meu irmão tem para falar. Hoje eu não vou falar, hoje eu não vou. E pronto, eu não posso me meter, porque as pessoas elas vêm preparadas pelo Espírito Santo para falarem ali. Então, se eu me meto da forma que eu estou, tá errado. É isso que Paulo vem nos ensinar, nos disciplinar. Uma para que a gente não passe vergonha, outro para que as pessoas ali não fiquem com raiva de você. Poxa, fulano se meteu em tal coisa. Como é que fulano está aqui em plena assembleia, está gritando? Quem já viu pessoas que vai contra a palavra de Deus, muitas vezes está em lugares assim muito cheios de oração, tal, vai contra a sua vontade, vai lá e fala, eu não acho que é assim não, eu acho que é assim, assim, assim. Eu acho que essas pessoas têm um pouco de distúrbio, né? Muitas vezes o Espírito Santo, ele não faz isso. O Espírito Santo, ele é calmaria. Você pode ter a sua opinião, você pode, mas você tem que deixar as pessoas que estão lá, que foram convidadas, fazerem o trabalho delas para Jesus. Né? Agora, quando você for chamado, né? Maria, dá para tu fazer uma pregação aqui, né, na igreja, no grupo de oração tal? Pronto, aí eu vou me preparar, né? Eu vou me preparar para ir lá para frente, né? Mas tirando isso, eu sou uma ouvinte. Eu vou para o grupo de oração para ficar na minha, para me alimentar do que trouxeram para mim. É isso que Paulo diz. Não atrapalhe. Muitas vezes, eu não conto as vezes que eu estava em grupo de oração, estava ali contrita com o Espírito Santo, ali, ó, aquele momento ali, o louvor, a oração, muitas vezes o momento ali do Espírito Santo, o pregador ali. Feche seus olhos, entregue para Jesus tudo o que você está sentindo e ali você vai se envolvendo. De repente, do nada, aparece uma outra pessoa orando em língua. Isso bem alto, né? Aonde não era o momento. Não era o momento. Então, nisso a gente até assusta. A gente fica, né? Acabou o raciocínio com o céu ali. Acabou. Acabou. Então atrapalha não só quem está ali na frente, e atrapalha também quem está do lado, né? Quantas vezes você não vê Jesus, gente, ele não é gritaria, não. Ele não é moco, ele não é surdo, ele não precisa de ninguém gritando. Tem gente que está do seu lado na igreja, tem gente que está do seu lado da igreja, conversa do começo da missa até o final. Mas se o padre na homilia falar qualquer coisa que eles não queiram, como é que se diz? Não aceite, se tiver alguém ousado, com o juízo, o parafuso meio folgado na cabeça, bate de frente com o padre de lá. O padre está no altar e o fulano está lá. Eu acho que não é bem assim, não. É assim, assim, assim.
Isso não é de Deus, isso não é do Espírito Santo. Então, Paulo vem dizer, vamos ser educados, vamos nos colocar no nosso lugar, né? Por isso eu gosto da palavra de Deus, porque ensina como a gente tem que andar, né? Ensina como a gente tem que viver, como a gente tem que tratar as pessoas. Existe o nosso momento, existe o momento das pessoas. Então a gente tem que respeitar. Não porque eu tenho o Espírito Santo falou aqui dentro. Paulo está dizendo, não falou nada. Não falou nada. Você pode até dar a sua opinião, dar o que o Espírito Santo... Você pode tocar, como Paulo fala no comecinho, né? Você pode cantar o louvor, você pode fazer uma palavra dar uma palavra de profecia, porque você é usado pelo Espírito Santo também. Mas você precisa esperar que quem está lá na frente lhe dê a oportunidade. Alguém sentiu algo aí do Espírito Santo e quer falar? É isso. Então, pessoal, um bom dia para vocês. E começamos os trabalhos, né? Na paz de Jesus e no amor de Maria. Vamos dar sequência aos nossos vídeos. Um cheiro no coração de todo mundo e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Tchau.